políticas do governo do PT, nas políticas do governo Lula, que é voltado para a população brasileira. Então, vou deixar à disposição já para os senhores e as senhoras fazerem as perguntas para os nossos parlamentares. Desde já, cumprimentar o nosso vereador Gilmar Santos, companheiro Edilário, está assumindo a Codevasf, companheira Cristina Costa, companheiro Aldaci, desejar boas-vindas a todos e todas. Bom, quem inicia? Carlos Brito. Muito bom dia a todos. Hoje, na minha coluna da Folha de Pernambuco, eu disse que o Estado-Maior do PT está em Petrolina, desempenhando um papel importante nesse novo momento. A pergunta é, além das obras do governo federal que vocês vieram visitar, além das coisas de Pernambuco, o que é que o partido pensa efetivamente para Petrolina? É a hora de ter uma candidatura própria? É a hora de apostar num projeto mais forte para a principal cidade do sertão? A pergunta pode ser para todo mundo. Obrigado, Carlos Brito. Eu, como presidente do Diretório Municipal, a gente está na construção da organização do partido. Evidentemente que há um rito da Nacional, há as resoluções, as discussões que passam pelo Diretório Nacional, no sentido de construir as relações, as candidaturas, onde o partido vai priorizar candidaturas nos municípios. Isso tem um calendário, a gente tem uma programação, mas é evidente que a gente aqui no Diretório Municipal estamos nos organizando, estamos nos preparando para discutir a cidade de Petrolina, discutir o projeto de Petrolina, o que é que nós temos, qual a Petrolina que nós temos, qual a Petrolina que nós queremos, qual a Petrolina que realmente atende a população, a sua população. E é evidente que o PT tem uma responsabilidade muito grande, o PT tem uma responsabilidade com a sociedade, com o povo, com o desenvolvimento da região. E no momento oportuno, a partir das discussões com a nacional, com a estadual, hoje nós temos uma federação composta por 3 partidos, que o PT está inserido nessa federação, e é claro que nós vamos discutir com essa federação, vamos discutir com todos os partidos para o melhor caminho para Petrolina. Não vai ser o melhor caminho para o PT, é o melhor caminho para Petrolina, o melhor projeto para Petrolina, e evidentemente que o PT vai apresentar suas propostas, vai apresentar o caminho que nós devemos seguir nesse contexto da discussão da eleição municipal. Então terá candidatura própria, terá em Petrolina? Terá candidatura própria? Em 2020 o PT já teve candidatura do PT aqui. Você pode olhar para a mesa com as lideranças de Petrolina, pode olhar para o plenário e você vai ver que tem lideranças prontas para serem candidatos e candidatas a governar Petrolina. O PT está pronto. Agora nós vamos discutir com os aliados, na federação, com o PSB, que é um aliado estratégico para a gente no estado de Pernambuco, então nós vamos discutir. Agora o PT, o partido do presidente Lula, está pronto, não só para governar Petrolina, como muitas prefeituras do estado de Pernambuco, e essa bancada aqui de senadores, deputados, lideranças municipais, estadual e federal, está pronta para organizar e fortalecer a luta do partido, que for melhor para o povo de Petrolina e para o nosso campo político, que dá apoio e sustentação ao governo do presidente Lula. Senadora Marques. Bom dia a todos. A gente está aqui com a bancada do partido no Congresso. Ontem, a gente, essa semana, vivenciou um momento que há muito tempo vem sido preocupante para as famílias dos projetos irrigados. A agricultura irrigada que faz a riqueza dessa região, desse estado, e as pessoas estão praticamente sem poder se mobilizar, sem sair de seus projetos, de seus núcleos, né? Então, há uma obra que já vinha sendo realizada, que são os acessos, que há anos ficou um empurra entre Codevasf, entre governo do estado e a prefeitura, e o governo Paulo Câmara deixou, né, ela encaminhada, já iniciada, e foi paralisada. Além das estradas dos acessos, as vilas irrigadas, os núcleos irrigados vivem praticamente abandonados aqui, por ninguém quer assumir, né, os problemas desses projetos irrigados. Então, a gente tem Carlos Veras aqui, a gente tem a senadora Tereza, tem o senador Humberto, que é um nome forte dentro do governo,
o que o governo federal, o governo Lula, pode ajudar para que, de uma vez por todas, essas mais de 100 mil pessoas, praticamente, possam ter uma qualidade de vida melhor, já que é quem dá, né, sustentado aqui a riqueza desse vale e de boa parte aqui do Nordeste e do Brasil. Sinara, a gente passou agora na obra da duplicação da BR-407. É uma obra do governo federal que aporta 130 milhões de reais. É uma obra que vai desobstruir uma parte importante do fluxo do trânsito de Petrolina, vai para o perímetro irrigado que você citou, e ainda tem a ponte, né? Tem a melhoria da ponte que liga Petrolina a Juazeiro. Nós estivemos, inclusive, com o ministro dos Transportes, Humberto, eu e Carlos Veras. E é muita coisa que está sendo planejada para fazer no nosso estado. E em Petrolina, que é uma cidade polo, é uma cidade estratégica também para nós, pelas lideranças que nós temos aqui, por já termos governado a cidade, né, em parceria ou na titularidade, por sempre termos uma representação na Câmara de Vereadores. Então, é uma cidade onde a gente vai precisar unir a representação do governo do presidente Lula com a representação local. Então, isso se torna estratégico e muitas coisas que você falou já estão sobre a nossa mesa, levadas pelo vereador Gilmar, levadas por Odaci, levadas por Ducicleide, levadas por Cristina Costa, que vivem o dia a dia daqui da cidade. As estradas vicinais, as estradas de acesso. Você citou muito bem o projeto que foi encaminhado logo depois da pandemia pelo então governador Paulo Câmara, o projeto Retomada. Nós acompanhamos muitas entregas, até onde deu, né? Porque depois veio o processo eleitoral e a gente não podia mais acompanhar. E muita coisa, infelizmente, licitada, iniciada, com recursos destinados, foi paralisada. Infelizmente. É isso que diferencia o governo Lula, foi isso que eu disse ainda agora. Não pode se botar a disputa política acima do bem-estar do povo. Deveria ter dado continuidade a todas essas obras do projeto Retomada, porque algumas, ao serem paralisadas, prejudicou tanto o processo que vai ter que ser retomada. E eu espero que haja esse projeto Retomada, para que as obras deixadas em curso possam ser concluídas. Só para que vocês possam conhecer, se não conhecem ainda, o nosso companheiro Edilásio Vanderlei, ele vai assumir a superintendência da Codevasf aqui de Petrolina, dentro de mais ou menos um mês, né? Ele, nesse momento, ele está trabalhando ao lado do Dr. Gustavo, que assumiu temporariamente a superintendência da Codevasf aqui da região do Sertão. Como vocês sabem, a Codevasf vai ser dividida, nós vamos ter uma superintendência em Recife e outra aqui. O Dr. Gustavo vai ficar lá em Recife e o Dr. Edilásio vai ficar aqui em Petrolina, e ele está agora tomando pé de toda a situação da Codevasf e vai depois apresentar ao governo, ao ministro da Integração Nacional, vai conversar com a gente também, para ter uma ideia de quais são as obras mais importantes da Codevasf, quais são as demandas. Nós temos um compromisso, além dos recursos que a Codevasf tem, de aportarmos recursos de emendas parlamentares para que ele possa desenvolver esse trabalho. Então, eu posso dizer que eu tenho convicção, certeza, que muito breve ele dará uma resposta de como enfrentar essa e outras situações aqui da região. Edenevaldo Alves. Gente, bom dia a todos. Eu vou entrar no senador Humberto, a própria senadora também, Tereza, com relação à Codevasf. Humberto, você falou agora há pouco que a empresa vai ser dividida, né? Uma superintendência em Recife, uma superintendência aqui em Petrolina. Por
porquê dessa proposta de divisão, né? Se dividir a Codevasf. Essa divisão, né, seria para agregar aliados ou tem uma proposta maior de trabalho? Vai ajudar em que essa divisão? Veja, a Codevasf, ao longo dos últimos anos, ela teve uma ampliação, não somente do objetivo, do escopo do seu trabalho, diversificando diversas atividades, como também ela teve uma ampliação gigantesca da sua área de atuação, tanto no Brasil como em Pernambuco também. No Brasil, para vocês terem ideia, lá no norte, no estado do Amapá, a Codevasf hoje atua. Ela, que era uma empresa de desenvolvimento do Vale do São Francisco, é hoje uma empresa de desenvolvimento do norte de Minas, do Espírito Santo, do Nordeste, do Norte. E, obviamente, que para você poder desempenhar adequadamente essas tarefas, você precisa ter uma estrutura adaptada a essa realidade. Aqui em Pernambuco, a Codevasf, que era restrita ao Vale do São Francisco, hoje ela atua em quase todos os municípios do estado de Pernambuco. E hoje a Codevasf, ela recebe não só o aporte do governo federal, que é o menor de todos, e recebe muitas emendas parlamentares. Então, essa ideia de promover um processo de desmembramento da Codevasf daqui em duas, tem por objetivo exatamente melhorar a gestão da Codevasf sobre esses recursos, sobre essas obras e poder assim alcançar conjuntamente esse resultado. Tudo que foi conversado lá quando o presidente da Codevasf tomou essa decisão foi no sentido de que esse desmembramento ele acontece, mas o objetivo é trabalharmos em conjunto, tanto a Codevasf Petrolina quanto a Codevasf que vai ser sediada em Recife. Só, Adenevaldo, isso não foi só aqui em Pernambuco. Em outros estados também ocorreu, né? Já havia, inclusive, em outros ocorreu pelos mesmos motivos, né, que o Humberto colocou. Além da nova face, né, municipal, também as populações aumentam dos municípios. E aumentando, se aumenta também a demanda de atendimento. Eu só queria fazer um registro, que o PT volta a comandar a Codevasf aqui em Petrolina, que é sediada aqui, depois de termos, inclusive, grandes quadros, a exemplo de Isabel Cristina. Eu queria fazer esse registro em memória. E o PT volta a comandar aqui, tivemos Bosco e tantos outros, Reginaldo, mas queria fazer o registro que a gente já teve a honra de ter Isabel Cristina como superintendente. O PT volta agora com o companheiro Vanderlei Adilásio. Davi Mendonça, da Grande Rio FM. A minha pergunta, eu acho que é Vou tentar afastar um pouquinho aqui, para não apitar tanto. Mas a minha pergunta, acho que essa da Codevasf é um gancho para o que eu vou perguntar, que é em relação ao INCRA. O INCRA, a superintendência do INCRA aqui em Petrolina, ela foi extinta, né? Existiu e agora retomou, né? Mas ela não retomou como era antigamente. E é um instrumento importantíssimo para a reforma agrária, que é uma das defesas do PT. Então eu queria entender como se esse desmembramento da Codevasf ou essa ampliação, como vocês colocam também, se tem alguma relação com isso que acontece no INCRA também, ou se o INCRA tem a possibilidade de atuar como antigamente, que é um importante instrumento para o agricultor, principalmente para os assentados. Não, veja, como todos acompanharam, o governo Bolsonaro desmontou várias políticas públicas e desestruturou também vários órgãos importantes, entre eles o INCRA. E aí nós tínhamos a SR-03 Recife, a SR-29 aqui em Petrolina, duas superintendências em função da demanda que Pernambuco tem, da importância que tem o INCRA para o desenvolvimento, para a geração de oportunidades, para fazer o processo de reforma agrária. Então, a gente vinha com a superintendência, o governo Bolsonaro, na verdade,
extinguiu a daqui de Petrolina. Nós retomamos agora essa discussão. Nós temos a Superintendência do Recife, mas para você ter uma ideia, aqui em Petrolina já houve um esforço, inclusive já tem um superintendente indicado. A estrutura ainda não está como esteve no passado, a estrutura mesmo criada a SR 29, mas está em discussão e nós estamos trabalhando, o partido, todos os parlamentares, para que a gente possa garantir a volta da superintendência aqui em Petrolina, porque a gente, da região, na verdade não é só de Petrolina, é da região aqui do Sertão, que a gente sabe da importância do fortalecimento dessas estruturas do governo federal, seja a Codevasf, seja o INCRA, outros instrumentos que são fundamentais para a gente poder implementar políticas públicas nessa região. Sugiro que é de lá, porque tudo está... Codevasf, exatamente. Não tem problema, não. Eu só queria realçar aqui a intervenção, além dos companheiros de Carlos Vera. Acho que o PT no Estado, a nível de representação municipal, não representa a força que o PT tem. Não representa. Então, eu acho que um dos objetivos estratégicos nossos é tentar aproximar ao máximo a força que o PT tem nas suas representações municipais, seja de prefeito e vereador. E acho que nós enfrentamos uma realidade muito dura aqui em Petrolina, né? Com toda a força e toda a relação dos coelhos com o governo Bolsonaro, foi nitidamente os coelhos bolsonaristas, né, apoiaram aqui no primeiro e no segundo turno. Mas é importante registrar aqui que nós, além de termos lideranças aqui importantíssimas, históricas, já tivemos um ex-prefeito, temos vereadora, tivemos deputados, e é importante utilizar o capital político de Lula aqui, que teve 67% dos votos. Então, aí é o que quando o Carlos Vera fala da necessidade de nós estarmos articulados, no mínimo com a federação, e mais o PSB, e mais o PSOL, não é? Então, acredito que nós vamos ter força para, no mínimo, quadriplicar o número de prefeitos do PT no Estado e, para nós, a grande aspiração de assumir a Prefeitura de Petrolina e termos gestões como nós tivemos na gestão do nosso companheiro Odacir. Só para lembrar vocês, porque foi tão rápido e polêmico ao mesmo tempo, mas finalmente a nova estrutura do governo federal foi aprovada ontem no Senado com ida imediata para a sanção do presidente. Então, o que Lula e nós nos comprometemos na campanha precisa de uma estrutura administrativa para alcançar. Teve dificuldade na Câmara, mas finalmente, né, foi aprovado, e no Senado foi muito tranquila a aprovação. Toda essa decorrência nos órgãos públicos se dá em face dessa mudança também, que é uma mudança para fazer jus aos compromissos de campanha e a chegada mais próxima na população. Mas vamos passar para o nosso queridíssimo Edilásio Vanderlei. Bem, gente, bom dia a todas, a todos. Primeiro, iniciar cumprimentando esse momento que nós temos aqui em solo petrolinense, 2 senadores da República, um deputado federal, 2 deputados estaduais. Eu acho que isso mostra a tônica de muito do que a gente falou aqui. Eu, especificamente, estou chegando a Petrolina em uma missão conjunta com Gustavo Melo. A gente teve a determinação do presidente da Codevasf Nacional, Marcelo, de fazer uma transição, e como bem foi dito aqui, uma transição que não divida fazendo com que a Codevasf perca, mas ampliando a capacidade de atuação, a capacidade de atendimento à população, e todas as 2 regiões, a SR-03, que é daqui de Petrolina, como a 15, que vai ser a de Recife, vão ter a capacidade e a condição do time político também de Pernambuco, capitaneado aqui pelo deputado federal Carlos Veras e pelos senadores Humberto e Tereza,
de fazer um aporte para que a gente possa fazer um trabalho que reinventa a Codevasf nesse novo governo Lula. A gente vem passando por um momento no país de reinauguração da parte institucional do governo para com o povo. E aqui na Codevasf Petrolina não vai ser diferente. A SR-03 nós já definimos, vai ter inclusive uma ampliação da abrangência. Inicialmente a Codevasf vai atender 63 municípios, a 03 vai ficar com 73. Então nós vamos atender todos os sertões, parte do Agreste Central, parte do Agreste Meridional, para que a gente possa fazer definitivamente a integração da produção das bacias hidrográficas, das ações para melhorar a agricultura familiar, para trazer também as pautas dos povos ribeirinhos, comunidades tradicionais, de maneira que a Codevasf, como sempre foi aqui no sertão, um símbolo de desenvolvimento, que a gente possa continuar avançando nisso. E não apenas na Codevasf. Os senadores bem colocaram aqui, o governo federal tem feito todo o esforço para atender de maneira, como sempre teve nos governos do PT, essa região. Petrolina, a gente não pode esquecer, nunca faltou investimento do governo federal, independente de apoios políticos no Estado. A prova é o Aeroporto Internacional de Petrolina, que foi na gestão do PT. A questão de todo o investimento que teve nos canais nos momentos mais difíceis. E tantas outras obras, como a duplicação da ponte, todas que o PT sempre deu atenção a Pernambuco e a região do Sertão. Obrigado. Agora a pergunta vai para de Tourão, que é do blog de Galvão, e também do programa Conexão Verdade, da Ponte FM. Inicialmente, bom dia a todas as autoridades e aos amigos de imprensa. Pergunta para o senador Humberto Costa. Senador, o PT está alinhado com o PSB em Recife, inclusive podendo indicar o vice na chapa de João Campos nas próximas eleições. É verdade que em Petrolina poderia acontecer ao contrário? O PT encabeça, o PSB indica o vice? Veja. Direto ao ponto. Programa direto ao ponto. Você aprendeu rápido, né? Participando dos rádios. Boa pergunta. Não, veja, na verdade, nós estamos lá na administração da cidade do Recife, participando da gestão municipal, no governo do prefeito João Campos. Foi uma discussão que nós travamos. Todos sabem que nós tivemos um episódio muito difícil em 2020, na eleição municipal, mas diante do que nós vivemos no ano passado, a necessidade do fortalecimento da campanha do presidente Lula, esse processo aconteceu naturalmente de uma aproximação. Na discussão que nós tivemos lá com o prefeito e com o PSB, ficou muito evidente que o nosso debate ele passava pela ideia de construção de um projeto político para Pernambuco, um novo projeto político para Pernambuco, passava pela contribuição que nós poderíamos dar para a gestão dele e, naturalmente, no momento adequado, passará pelo debate sobre a sucessão municipal. Mas, naquele momento, tanto o partido como um todo discutiu, como Tereza esteve com o prefeito, eu também estive, Doriel esteve, outras pessoas estiveram, nós não chegamos a firmar nenhum compromisso definitivo, tá certo? Eu acho que é o normal, o natural. Mas também nós estamos preparados para todos os ambientes que vierem a ocorrer. O PT tem uma história na cidade do Recife, não é? De todas as eleições municipais nós tivemos grandes votações, ou ficamos em segundo ou terceiro lugar, ganhamos a prefeitura 3 vezes, fomos para o segundo turno nessas últimas eleições de 2016 com João Paulo e 2020 com Marília. Então o PT é uma força política, nós temos nomes para encararem essa disputa. Então, nós estamos preparados para essa discussão
como também estamos preparados para debater a possibilidade de uma aliança com o PSB no Recife. Não há nenhuma vinculação, além de não haver uma decisão definitiva sobre Recife, não há uma vinculação da eleição de Recife com qualquer outra. Aqui em Petrolina, obviamente que nós estamos no campo da oposição. Nós somos oposição à atual administração municipal. Temos conversado com outras forças políticas aqui de Petrolina que também são oposição. Nós temos conversado com o deputado federal Lucas Ramos, que se assume como oposição ao grupo que está à frente da prefeitura. Temos conversado com o Júlio Lócio e vamos conversar com outros grupos, o PSOL, PCdoB, enfim. E a nossa decisão sobre quem... Gonzaga. Sim, Gonzaga também. E a nossa decisão sobre Petrolina, ela vai ser tomada nesse debate que o Diretório Municipal vai fazer. Pessoalmente, eu acho que a gente precisa sentar a essa mesa e fazer uma avaliação do seguinte: o que é melhor para a gente vencer a eleição aqui? Nós temos uma tática de nos unirmos todos em nome de uma candidatura. Se for essa tática, nós temos nomes a apresentar também, como também vamos analisar os nomes que sejam apresentados. Se a tática for de cada partido lançar o seu candidato para haver uma união no segundo turno, então nós também estamos preparados para esse momento. Temos parlamentares, temos ex-parlamentares, temos pessoas que têm uma força aqui em Petrolina com capacidade de fazer essa disputa. Então, isso, eu acho que isso aí é o pensamento de todo mundo aqui, né? Senador, só para pimentar o debate, pedir licença aqui aos colegas, há uma aproximação do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, com o prefeito do Recife, João Campos. Essa aproximação já é clara e que pode evoluir. Olha, senador, isso só para que, na verdade, vou colar duas aqui juntos, até para pimentar o nosso debate. E essa aproximação poderia ser já uma junção do PSB com eles aqui em Petrolina. E a outra, com relação ao que o deputado Daniel falou aí, de aproximar mais de Petrolina. A gente quer saber se a gente pode esperar mais do nível de emenda de vocês, agora com a senadora Tereza Leitão, e se essa participação do PT já se deu nessa BR que vocês visitaram hoje, se teve participação orçamentária nisso. São duas perguntas que não... Tá, eu vou responder a primeira e Tereza e Carlos Veras respondem a segunda. Não, veja, a primeira é o seguinte: eu não tenho conhecimento de nenhuma aproximação, digamos, formal. O que a gente tem ouvido é que há conversas, é que há entendimentos. O que eu considero é que, em havendo essa aproximação, isso cria uma situação de dificuldade política para nós aqui no estado de Pernambuco. Eu não tenho nenhuma dúvida disso aí. Nós estamos tentando construir aqui um caminho onde a gente reafirme um projeto de esquerda na linha do que foi a antiga e extinta Frente Popular. Então, na medida em que um partido com a relevância, com a importância do PSB produz uma aproximação com o grupo político do ex-senador Fernando Bezerra, porque eu tenho muito respeito pessoal, uma boa relação, mas politicamente nós temos diferenças que são abissais. Então, esse seria um fator de dificuldade para o aprofundamento dessa relação. Mas, como eu disse, pelo menos por enquanto, tudo é fofoca, tudo é... Não é? Fake news. Vamos ver o que é que vai acontecer. Gente, sobre o orçamento. Vocês se acostumaram muito a ouvir que só quem botava dinheiro aqui em Petrolina era os Coelho. Isso tem uma razão de ser e é verdade. Que eles botaram muito dinheiro, sempre tiveram muita preocupação com a cidade, né, com a região, mas não é só assim, né? Não são só eles. Mas tem dois dados que é preciso que todo mundo avalie bem direitinho. Lula está executando o orçamento do ano passado. A gente aprova a LOA em agosto, setembro, para ela ser vigente do ano seguinte.
tivemos um fato inédito, que foi a aprovação da PEC da transição, onde alteramos, inclusive, o orçamento com apoio de própria gente do governo passado. O Congresso Nacional era o do passado, porque isso foi no mês de janeiro, né, dezembro, janeiro, para incluir o Bolsa Família e mais algumas medidas importantes do governo eleito, do governo do presidente Lula, que não estava ainda empossado e conseguiu esse fato inédito de aprovar a PEC da transição. Outro fato inédito, outro fato importante é que o orçamento secreto, que foi responsável por pontuações que ninguém sabe, a gente só via quando chegava, acabou. Acabou. Mas teve dinheiro ainda lá. Esse dinheiro que estava lá é que vai ser executado agora, transparentemente, em emendas parlamentares destinadas para determinados ministérios. 2 são responsáveis pela infraestrutura das cidades e dos estados, né? Então, nós, principalmente eu, que me elegi agora e só teria direito ao orçamento, a emenda do orçamento que vai chegar, né, ainda em agosto, vamos fazer esse movimento, que é um movimento que todos os senadores, todos os deputados federais não vão mais precisar dar a bênção A, B ou C para estar lá no orçamento secreto. Quando o Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto, era isso. Acabou na prática futura e está acabando agora com a recuperação dos recursos que já estavam para serem transformados em emendas parlamentares para todo mundo. Não é somente para quem vota com ele. Para todo mundo. Vai ter acesso e aí sim a gente vai poder já nesse exercício, né, recompor alguma coisa do passado. Gente, as 2 últimas perguntas do jornalista Ricardo Souza, pelo blog do Edenevaldo Alves, depois do Marcelo Damasceno, pela Transrio FM, e aí a gente encerra. Pois é, 2 em 1, rapidamente, já que falam em diálogo, união, o diretório, nesse sentido aqui, como é que está essa relação? Quando se pensa em PT e Petrolina, se pensa em Odaci, Gilmar e Cristina. O povo já fala, e nomes como possíveis, né, pré-candidatos, sucessão 2024. Como é que está esse diálogo entre vocês 3, né? Essa união, já que vocês pregam esse diálogo, né? Para chegar a um senso comum nesse sentido, quem sabe, o nome de vocês a ser pré-candidato, né? E a outra, por que o nome da Codevasf não poderia também ter sido de Petrolina, da própria terra? Cada um responde por Até si. porque não sou eu que vou fazer os 3 andar tocando afinado feito corda de viola, né? São eles próprios. Gilmar começa. Bom, primeiro, bom dia, minha gente. E é muito bom que o PT seja sempre bem lembrado. E a gente lembrar também das lideranças, né, que construíram e continuam construindo o partido. E a gente lembra sempre que esse partido, que é o maior partido do país, é o partido que tem uma vida orgânica e que tem também, né, o seu debate interno, a sua democracia. E é isso que faz a diferença e dá qualidade ao PT. Nós não temos aqui um coronelismo, não temos uma oligarquia, não temos essa influência do autoritarismo, nós temos conflito, e conflito pela disputa de projeto que beneficie e melhore as condições de vida do nosso povo. E é por isso que a gente aqui, quando está com a nossa senadora, o nosso senador, os nossos deputados estaduais, federal, né, os nossos dirigentes, nós dialogamos de forma horizontal, porque são companheiros e companheiras que constroem essa luta histórica. Em relação ao Odaci, a Cristina, que tem essa contribuição importante na construção do partido, assim como a gente, né, a gente tem priorizado debater internamente, junto com o nosso presidente, com a executiva municipal, um projeto para mudar as condições de vida da nossa população, especialmente nas nossas periferias. Esse é o foco no momento. Eu não tenho dúvida, né, de que Odaci, né, segue nesse mesmo sentido, Cristina segue nesse mesmo sentido, e é por isso que a possibilidade desse nosso diálogo está mais sintonizado, né, desse diálogo apresentar uma proposta de mudanças para o nosso município,
ele vai acontecer nesses próximos dias, seja a partir da consolidação de um projeto do partido, seja em diálogo com essas outras forças, como bem colocaram aqui os nossos companheiros. Cristina. Pois não, Ricardo. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho de evangelização que você está fazendo muito bem na igreja. Isso é muito bom. E quero, com certeza, que isso encaminhe também para os próprios colegas também, né, Brito? Né, Denevaldo? Mas dizer que a Codevasf, ela foi discutida. A gente hoje ocupando um espaço enquanto vice-presidente estadual do PT, todos os cargos do governo federal foi discutido de forma transparente e democrática dentro do diretório estadual. Participei de todos e quero dizer que o nome da Codevasf não é um nome que seria só de Petrolina ou de Recife. Foi ouvido muito além. Foi ouvido os companheiros de Orocó, de Santa Maria, de Dormentes, Cabrobó, de Oricuri. E aí, um agregamento muito importante. Qual seria o nome? Nosso nome foi colocado, o nome de Odaci foi colocado, mas a gente pensou numa perspectiva em projeto. Nenhum momento, e eu continuo a colocar, nós não vamos defender nenhum projeto pessoal de A ou B ou C. O PT de Petrolina, o PT de Pernambuco vai do sertão ao cais e do cais ao sertão. E aqui nós temos uma representatividade e vamos com certeza ser ouvidos também. Então, esse homem que chegou aqui, esse nome que está hoje indicado para a Codevasf, foi um consenso muito grande debatido e que veio aqui para mostrar um sertão, pelo seu histórico, pelo seu perfil e principalmente para dar continuidade a um trabalho que Carlos Vera foi muito feliz. A extensão, a descentralização, voltar o retorno da Codevasf para atuar do sertão ao cais. Pode ter certeza disso. Por último, Marcelo da Marcena. Tem que ouvir o Odaci, com certeza. Odaci, com certeza tem que falar, Odaci. Então, agradecer a Ricardo, agradecer a presença da senadora Tereza, senador que teve há poucos dias aqui importante, senador Humberto, deputado Carlos Vera, deputado Doriel, e a presença do ex-prefeito do Recife, deputado João Paulo. Dizer que, do ponto de vista, aqui falaram que tanto o vereador Gilmar como a ex-vereadora Cristina, nós três aqui, nós representamos um potencial de votos de quase 40 mil votos na última eleição para deputado estadual aqui na região. Ainda teve a deputada Dulce, que deu a sua contribuição para que essa federação pudesse eleger 3 deputados federais. Fizemos uma campanha dura demais, porque aqui em Petrolina, os nossos adversários, eles não tinham posições claras e confundiram o eleitor. Essa confusão se deu no primeiro turno, quando a equipe da prefeitura botava militantes gritando o nome de Lula na frente da prefeitura. Quando chegava perto dos eleitores de Bolsonaro, sinalizava com o de Bolsonaro e a gente não conseguiu polarizar. Foi a mesma coisa em 2020 com a pandemia. Pandemia, eu fui para uma disputa eleitoral aqui, porque Lula queria candidato a prefeito em todas as principais cidades do Brasil. E fomos para perder praticamente no Brasil inteiro. Poucas cidades do Brasil se elegeu um prefeito. Haddad perdeu, não foi Haddad não, o PT teve candidatura, não foi? Haddad, tivemos candidatura em Salvador, em todo canto. Mas naquele momento era cumprir uma missão para trazer Lula de volta, e cumprir. Graças a Deus. O que nós queremos agora é unir, governar, participar, a presença dos nossos senadores aqui, dos deputados. A Codevasf volta a ser uma Codevasf do Sertão, essa aqui de Petrolina. Nós temos o projeto do Canal do Sertão, que é um projeto que precisamos discutir. O futuro do Sertão, o futuro, e aqui passa por essa liderança, o Canal do Sertão aqui, que pega petróleo, mas também que envolve a região do Araripe. Nós temos essas obras estruturantes e tem um compromisso que na campanha de deputado, o senador Humberto e a senadora Tereza assumiram, que seria uma defesa que eu faço de uma duplicação daqui até Lagoa Grande, porque no meu último mandato de deputado, eu apresentei uma proposta na Assembleia propondo a criação, aliás, no penúltimo, a duplicação de Petrolina a Lagoa Grande, porque Petrolina não pode esperar, agora vai ser duplicado, está previsto até Serra Talhada. Mas Petrolina não pode esperar que um dia chegue do Recife aqui. Então, a nossa proposta é uma duplicação daqui em direção do cais.
Tem um documento na época, inclusive ainda no final do meu primeiro mandato de deputado estadual, que o governo federal estaria incluindo no projeto do DENIT a duplicação até Lagoa Grande. Então essa é a batalha que nós haveremos de defender, obras estruturantes, que Lula gosta disso. Outra coisa que nós defendemos é o ramal da Transnordestina até Petrolina, senadores, viu, Tereza? Senadora Tereza, na inauguração da adutora do Pajeú, a presidenta Dilma se comprometeu em bancar o ramal da Transnordestina até Petrolina. E nós queremos a Transnordestina e Petrolina. E o presidente Lula vai concluir a ampliação da ponte Presidente Dutra, que foi feita do lado de Petrolina, que eu agradeço muito a Deus, que foi meu governo, que recebeu mais de 30 milhões do governo Lula para duplicar a ponte, e agora Lula vai duplicar do lado de Juazeiro. Então, ligando do C1, a entrada do N3 ali, da 407, até a cabeça da ponte, e com fé em Deus, no governo do PT, a gente poder duplicar até Lagoa Grande, nós vamos, e o Canal do Sertão, incluindo a agricultura familiar como foco, se Deus quiser, haveremos de ver tudo isso. E aí a consequência, uma eleição é consequência. Eu mesmo disputei 3 vezes a eleição de Petrolina. Disputei em 2016 para ganhar, não ganhei porque infelizmente saíram as candidaturas, mas fiquei em segundo lugar. E disputei em 2020 para apanhar, mas era a missão de Lula, tá? Era a missão de Lula que tinha que ter candidato a presidente. E agora, se Deus quiser, o PT vai disputar para ganhar a prefeitura de Petrolina. Pronto, e agora Marcelo Damasceno, da Transrio FM, encerrando essa... Eu talvez sintetizar aqui, se vocês permitem, eu acho que nós fizemos uma grande Imagine o jornalista sociólogo Jairo Nicolau escreveu que o Brasil virou à direita. E essa perspectiva dele estava aliada à República de Curitiba, ao linchamento diário da mídia conservadora e comercial, a que foi submetido o PT e principalmente o presidente Lula, o estado de exceção protagonizado pelo ex-juiz Sérgio Moro e, naturalmente, o PT, que sempre foi leal ao PSB de Miguel Arraes e agora de Renata Campos, sempre foi leal em todas as coalizões e trabalhou muito mais como coadjuvante do que protagonista. Sempre foi útil aos interesses do PSB. O PT agora é governo, é protagonista no Brasil inteiro e em Pernambuco também. Vocês têm aí uma gama de estatais, por exemplo, o BNB, PSB foi premiado com Paulo Câmara. Aí vocês têm Banco do Brasil, Caixa Econômica que é uma grande carteira de resgate social. Eu queria saber, o PT passou por todas essas lições de desidratação, etc. Quais os rumos do PT, mesmo entendendo que Lula precisa dessa coalizão no Congresso para governar, precisa inclusive até do União Brasil. União Brasil aí da Bahia tem um Marcelo aí apadrinhado da política da direita baiana. Eu quero saber, Fernando Bezerra Coelho é governista por natureza, ele esteve em todos os governos, ele é um fenômeno. Ele esteve comunista e ele esteve na extrema direita agora como líder do Senado. Quais são as perspectivas, quais os traços, o senhor que é líder do PT, inquestionavelmente aqui em Pernambuco, para que o PT aprenda com essas lições? Veja, eu acho que a gente está construindo isso na prática, não é? Nós somos um partido que tem uma história, que tem posições políticas assim muito claras, muito firmes, sempre, mas um partido que sempre teve uma preocupação de mudar a vida da população brasileira. Você diz
exposição que o PT, em muitos momentos, foi um protagonista secundário na relação com o PSB. Aconteceram realmente em algumas situações, mas especialmente porque nós tínhamos como principal objetivo a questão da nossa disputa nacional, não é? Então, abrimos mão realmente de muitas vezes a gente poder disputar uma eleição, encabeçar um projeto político, não é? Acho que nós cometemos erros, porque houve momentos em que se abriu uma janela para o PT aqui no estado de Pernambuco, quando João Paulo foi eleito prefeito, depois reeleito, depois nós elegemos João Campos, João da Costa, e nós, em grande parte pelos nossos erros, em grande parte pelas nossas disputas internas, nós perdemos esse protagonismo, não é? Então, eu acredito que o PT de Pernambuco aprendeu com isso. Lógico, ninguém pode saber o dia de amanhã, às vezes uma coisa pequena se transforma numa coisa grande, principalmente um partido que tem tantas concepções políticas diferentes como o PT. Mas eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento semelhante àquele quando as janelas se abriram para nós, lá no ano 2000. Hoje aqui em Pernambuco nós não temos uma força política hegemônica que diga, olha, eu estou aqui e está definido e quem não é contra mim tem que vir para cá. Não, esse momento não existe hoje. Você tem hoje, de um lado, a governadora do estado, o governo estadual, que tem cometido, na minha avaliação, muitos erros, muitos equívocos de condução política, de condução administrativa, mas todos nós sabemos que a governadora é uma liderança de peso. Quem tem a máquina do governo do estado tem um peso, ela tem amplas condições de se tornar uma força hegemônica, mas nesse momento não é. Da mesma forma, o PSB, vamos lembrar, o PSB foi o grande derrotado da eleição passada aqui no estado de Pernambuco. Nós, infelizmente, apesar de termos um excelente candidato, todo o estigma que estava sendo dirigido para o PSB fez com que esse candidato não tivesse a votação que nós esperávamos, ao mesmo tempo que a senadora Tereza Leitão teve mais votos do que a governadora e do que Marília Reis, que foi para o segundo turno. Do que Bolsonaro. Então, o que acontece? Eu acho que essa janela está aberta aí. Lógico que o PSB, o prefeito João Campos, está fazendo o PSB passar por um processo de mudança, de renovação e tal, mas nós queremos estar nesse jogo também. Nós achamos que essa janela nós vamos ocupar. Queremos ocupar, isso significa que vai dividir a esquerda e tal? Não. Agora, nós queremos, primeiro, ser respeitados. Primeira coisa, ser respeitados. Não é? Segundo, nós queremos sentar à mesa no momento em que as grandes decisões desse campo político da esquerda forem tomadas, nós queremos participar não como atores secundários, nós queremos ter protagonismo. E é isso que nós estamos fazendo. Nós construímos uma unidade importante na nossa bancada federal, temos uma unidade importante hoje no partido, na nossa bancada estadual também, e esse é o caminho para uma construção. O que é que vai acontecer mais para frente? Não sei, nós vamos pensar, vamos discutir com o próprio PT nacional, mas nós aqui em Pernambuco queremos ser protagonistas também para a construção de uma hegemonia. Essa é a ideia. Eu acho que a gente está no roteiro certo. Obrigada aos parlamentares, a parlamentar e aos colegas de imprensa. Encerrada a coletiva. Só para finalizar aqui, olha assim, algum espaço no governo, você, algum comentário nesse sentido, o nome do Odaci, para quem vai ocupar algum cargo aí dentro do governo federal? Alguém pode... Veja, nós apostamos bastante numa possibilidade que havia, que era do nosso companheiro Odaci se tornar deputado estadual novamente. A nossa bancada discutiu, nós não tínhamos nada, absolutamente nada contra o nome de Rodrigo Novaes, temos certeza que vai ser um grande
um grande conselheiro do Tribunal de Contas. No dia que ele foi eleito, eu me antecipei, sei que outros também se anteciparam para parabenizá-lo, nos colocarmos à disposição, mas nós tínhamos uma expectativa, uma esperança de que Odaci pudesse subir para a vaga de deputado estadual. Bom, não deu certo, agora é um outro momento, vamos sentar, vamos discutir, vamos ver que construção a gente pode fazer. O importante é que nós não queremos nem que Odaci, nem que Dulcicleide deixem de ter o papel político, o protagonismo que eles têm na política aqui de Pernambuco. Ambos já foram deputados estaduais, o grupo deles é forte aqui em Petrolina, então nós vamos sentar para conversar como a gente vai construir esse protagonismo com eles também, tá bom? Gente, agradece a imprensa, obrigado a